Vamos saber agora como o mercado de grãos iniciou a semana, nessa semana, onde está previsto, então, para entrar em vigor o tarifaço americano para os produtos brasileiros. Sobre o assunto, eu converso agora com o Donovan Maia, que é CEO da Fox Digital. Muito bem-vindo. Boa tarde, Donovan. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos os nossos produtores rurais, a todos os telespectadores. E falar em espectadores, a expectativa está grande, né, para saber como que vai reagir esse tarifaço, se realmente vai ser colocado aqui no Brasil e como que isso vai repercutir. Enquanto isso, aí nós vamos acompanhando esses desafios geopolíticos, fazendo com que as cotações flutuem, né? Mas nós temos aí uma questão nesse momento, Simone, que a gente vem aí avançando bastante forte aí na colheita da safrinha, a safrinha que está sendo colhida de forma atrasada, de acordo com os últimos anos, né? E a expectativa é grande aí para a soja no ano que vem. Aí você decide como que a gente começa abordando. Pois é, não é? A segunda safra do milho seguindo, né, na colheita, como você falou, já começou em atraso, expectativa já para 2026 para a soja. Mas a gente está vendo aí as negociações no Brasil, elas estão de vento em popa do lado do Brasil, né? A gente viu aí com essa comitiva de parlamentares que está lá para conversar com os parlamentares norte-americanos, tentar uma agenda também com integrantes do governo Trump para destravar esse diálogo e assim diminuir, baixar essa fervura desse caldeirão que está em ebulição, não é, Donovan? Desde o dia 9 de julho, quando o Trump disse que o Brasil, os produtos brasileiros seriam sobretaxados em 50%. Eu te pergunto, nisso todo, o mercado hoje, né, nessa semana que a gente tem aí previsto para o 1º de agosto, como é que o mercado está reagindo, sendo que uma coisa vai puxando a outra, não é? A gente está falando da soja, do milho, mas o mercado está nessa expectativa há muito tempo. Bom, Simone, a gente sabe que os Estados Unidos não é o grande comprador do Brasil. Claro que a China aí é responsável pelas maiores compras do Brasil. Nós temos outros clientes também, quando a gente fala de milho, quando a gente fala de boi gordo, né? Só que a gente sabe também que o mercado ele responde muito ao murmurinho, né? Aos boatos. E a gente sabe que o mercado ele precifica no fato e depois ele corrige, ele precifica no boato e depois ele corrige no fato. Isso acontece várias vezes. Então, toda vez que tem um boato muito grande, a gente sabe que não foi uma negociação, foi murmurinho mesmo, foi o boato do Trump de lá, foi boato do Lula de cá, dando o recado e não conversando oficialmente, tudo isso gerou um imbróglio muito grande. E o mercado ele sempre precifica com receio ou com medo do que vai acontecer. Então, nós podemos ver aí uma pressão no mercado de carnes, né? E a gente sabe que o nosso maior consumidor de grãos aqui, principalmente, claro, de grãos não, mas vamos colocar de milho no Brasil, a gente sabe que é o setor de alimentação animal, alimentação bovina também muito forte aqui no Brasil. E aí quando a gente olha, e outro mercado que está ganhando força é o mercado de etanol. Então, quando a gente fala de comércio exterior, a gente sabe que o Brasil é um grande vendedor de produtos, principalmente primários, o mercado ele reage com certo medo. Então, o que está acontecendo agora é mais um receio do que realmente acontecer alguma coisa, porque na prática não mudou nada, Simone, mas há um receio de que nós diminuamos as nossas exportações. Só que, como eu falei, o nosso grande comprador é o mercado chinês, o mercado asiático ali. Então, tem algumas questões que eu sempre falo aqui de separar componentes, né? Mas a gente está vendo isso na prática agora, que é o seguinte: quando eu falo de soja, por exemplo, eu tenho Chicago. O preço de Chicago ele é muito impactado pelos negócios feitos, por exemplo, entre China e Estados Unidos, entre União Europeia e Estados Unidos. Isso faz o mercado de Chicago oscilar muito, que é aquele mercado de dólar por bushel. Agora, quando a gente fala de mercado brasileiro, apesar de seguir Chicago, eu tenho outra questão que aí é dólar, que está oscilando bastante, né? E o dólar subiu aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Hoje amanheceu subindo, né? Então tem oportunidade para venda. E outra coisa, prêmio. O prêmio aqui no Brasil, vamos falar que a gente está zerado. Então, o que está tendo nesse momento? Chicago andando de lado, o prêmio está zerado, o que está dando oportunidade aí é o mercado de dólar, que subiu um pouquinho aí do final de semana para cá, hoje mais em alta, e pouco prêmio aqui no Brasil, enquanto não desenrola isso. Então, a oportunidade que a gente está tendo é algumas trades pagando prêmio aí, que seja por causa do dólar, seja pequenos prêmios mesmo, aquele prêmio porco, para poder levar a soja brasileira. Então, é uma oportunidade que o produtor rural brasileiro tem para poder fechar negociações, fazer aquela grande pesquisa de mercado, né? Ir atrás ali de 2, 3, 4 reais a mais no preço de soja. Então, o que está acontecendo é isso. Não veio por causa dessas condições geopolíticas grandes oportunidades, pelo contrário, veio um receio aí de queda de preço,
mas ainda tem algumas oportunidades que estão sendo testadas pelo mercado, algumas trades que têm compromissos e tem medo da questão da tarifa e está vindo tomar produto aqui no Brasil, isso a gente está percebendo, está vindo tomar produto aqui no Brasil e às vezes pagando alguns prêmios para levar. Então isso gera algumas oportunidades para o produtor rural nesse momento. E quando a gente fala de preço subindo ou descendo, tem uma boa correlação entre preço presente e preço futuro, tá? O que é o preço futuro? É aquela soja que vai ser colhida em 26 e o preço presente é a soja que está armazenada agora. Não quer dizer que ela está no mesmo patamar, mas ela tem correlações positivas, digamos assim, de tendência. Se a soja disponível aqui sobe, a soja futura também sobe, e nesse momento está dando algumas oportunidades, porque a gente sabe que nos últimos 2 ou 3 meses o preço da soja está judiando o produtor rural brasileiro, está difícil de fechar a conta, e aí quando tem esses embrólios assim, principalmente quando tem uma alta de dólar, é uma oportunidade para o produtor rural ir lá e fazer travar alguns volumes. Eu sempre falo isso aqui, nunca vou deixar de falar, tá? Que é a nossa maior premissa, viu, Simone? É aquele fechamento de lotes, travar, fazer as travas de lotes de forma seccionada, né? Paulatina ali, de lote em lote, para poder participar de uma média de venda. Então, as oportunidades que a gente está vendo é que não vai dar para aproveitar a oportunidade só em reais por saco, porque isso aí parece que não está mexendo muito. Mas por causa de flutuação de câmbio, um dólar que dá uma disparada, ou Chicago em alguns momentos que dá uma disparada, que é a famosa CBOT, né, o preço de Chicago, da soja em Chicago mesmo, ou então em momentos que o prêmio descola. Então a gente ficar de olho nessas mudanças de cenário, é possível o produtor rural fazer isso, é conseguir pegar alguns prêmios mais altos ali, começar a fazer essa média de preço, enquanto não tem aquela grande melhoria dos preços, né? E, por outro lado, aqui a safrinha a gente já vem colhendo bastante aí, agora acelerou a colheita da safrinha mesmo, Simone. O Mato Grosso já colheu bastante, vai para o seu final de colheita aí, acelera no Paraná, acelera aqui no estado de Goiás, são estados importantes produtores de milho. E aí uma boa notícia para o produtor rural é que o preço não está caindo conforme era a expectativa lá atrás, porque o consumo interno ainda vem demandante, comprando o mercado e está segurando os preços ali na casa dos 45, 50 reais, dando um certo fôlego para o produtor ainda, que também tem momentos de oportunidade de venda e aí está sendo cada vez mais desafiador para o produtor, mas ele vai ter que olhar cada dia mais com minúcia para a comercialização. Pegar aqueles momentos de mercado, fechar contratos com 3, 4, 5, 6 reais a mais é o que está salvando a lavoura, viu, Simone? Tá certo. Dona Van, para a gente encerrar rapidamente, neste momento, tem como a gente saber aí o preço soja e milho? Bom, vamos olhar ali, eu tenho que falar de localização, né? Então vou pegar o estado de Goiás, que é bem o meio do Brasil ali. Quando a gente olha de soja para o ano que vem, entrega futura, março do ano que vem, a gente está falando aí de uma soja na casa de 110 a 115 reais, depende da localidade, mas vamos colocar uns 112, 113 reais, está acontecendo soja lá para frente, enquanto a soja disponível oscilou bastante. Tivemos aqui na semana passada soja até de 128 e 130 reais aqui no interior, deu uma arrefecida agora, mas na casa dos 124, 125 reais está girando negócio aqui no interior de Goiás, viu, Simone? Tá certo, Dona Van Maia, CEO da Fox Digital, muito obrigada pela análise da semana, viu? E até semana que vem. Obrigado, até semana que vem, que Deus abençoe a nossa safra. Um grande Tchau, abraço. tchau, até lá.